Ei, povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito mais uma novidade do doTERRA. Chegou pra gente, deve ter mais ou menos uma semana, menos de uma semana. O TriEasy. O que é o TriEasy? O TriEasy vem em soft gels. Na doTERRA, os soft gels, eles não são muito aquele soft gel grande que a gente está acostumado nos remédios alopáticos, mas eles são bolinhas, é um soft gel em bolinha, então é muito tranquilo de ingerir. E o que tem? A gente já conhecia esse TriEasy, como é que é? Realmente a gente já conhecia, já fazia uso da combinação de óleos que tem no TriEasy através do kit de apresentação. Esse kit é um kit que muitas pessoas começam a usar os óleos ou apresentam os óleos para as pessoas, ou mesmo presenteiam. Isso aqui é muito interessante para presente, que vem peppermint, lemon e lavanda. Sim, esses são os componentes do TriEasy. É uma cápsulazinha que tem esses 3 óleos, o lavanda, o peppermint e o lemon. E aí a gente já usava eles em apresentação de óleos para ajudar na imunidade, para ajudar pessoas muito alérgicas nas crises de alergia ou até mesmo para segurar as crises alérgicas. E funcionava realmente muito bem, mas a gente tinha que misturar os 3 olhinhos. Hoje a gente tem o TriEasy já prontinho. O soft gel já vem, né, com os 3 óleos, e aí é muito mais fácil e prático da gente consumir. Mas para que isso vai servir? Para que isso vai me ajudar? Para pessoas muito alérgicas, para as mudanças de estação. Gente, não repara essa unha, olha, metade caindo. E eu ainda mostrando, né, trouxa. Então, para pessoas muito alérgicas, para mudança de estação, que geralmente a gente fica, tipo, no início do inverno, o corpo da gente não acostumou com aquela temperatura mais fria e aí gripa. Ou mesmo no verão, que a gente tá muito calor e a gente fica entrando e saindo do ar-condicionado, e essa mudança louca de temperatura pode não favorecer o sistema imune, e aí pode vir uma gripezinha, um resfriado. Então a gente vai usar para essas coisas também. Uma outra questão muito interessante para se usar o TriEasy, quando as pessoas vão fazer uma cirurgia, por um exemplo. Independente se você for fazer uma cirurgia que seja uma cirurgia estética, que seja uma cirurgia por realmente questão de saúde, logo antes da cirurgia, a única coisa que a gente não quer é gripar. Porque aí, sabe, se gripou um pouquinho, se deu 2 espirros, o nariz começou a escorrer, já não é interessante fazer a cirurgia, porque pode vir uma coisa mais grave e você passar aperto depois. Então, a gente pode fazer esse suporte também antes das cirurgias, mesmo que você não tenha essas questões, né, de alergia e tal, a gente pode fazer esse suporte antes da cirurgia. Depois da cirurgia também é interessante, porque o corpo fica debilitado e a gente fica mais prostrado, mais cansado, a gente não volta da cirurgia 100%. Né? Fato é. Então, a gente pode usar isso também para recuperar mais rápido o nosso sistema imune, para a gente ter melhores respostas do nosso sistema imune. Mas, Fernanda, você já tinha começado a falar que era a respeito de alergia, depois que era a respeito de mudar de temperatura, agora você está falando para melhorar antes e depois da cirurgia? Sim. Como são 3 óleos, peppermint, que o principal componente é o mentol, lavanda, linalool, e o lemon, limoneno. O que vai acontecer? O mentol, a gente já sabe que ele é um suporte excelente para o sistema respiratório. O lemon ajuda muito no sistema respiratório e ajuda também no sistema imune. E o lavanda é uma sumidade para o nosso sistema imune, além de também ter um quezinho de antialérgico. Ele tem uma funçãozinha antialérgica que não é tão falada como outros óleos, porque realmente é menor, mas ela existe. E a gente sabe que quando a gente faz uma combinação de óleos, esse potencial dos óleos, ele é acrescido, ele é mais valorizado quando misturado com outros óleos. Então, quer dizer que nessa misturinha, tanto a ação antialérgica como a ação anti-inflamatória do lavanda também vão ser mais percebidas, digamos assim. Outra coisa interessante em cirurgias, quando você precisa passar por uma cirurgia, e aí a primeira coisa que geralmente pergunta-se para o médico, mas é anestesia geral, é anestesia isso, é anestesia aquilo? Eu, particularmente,
me deu aquele negocinho branco na veia, pode fazer o que quiser comigo, eu tô nem aí que tipo de anestesia que é. Eu só quero dormir. Eu falo, só me faz os trem tudo depois que eu estiver dormindo e não me dá muito detalhe também não, que eu não quero detalhe não. E aí, se a gente precisa de ser entubado, existem cirurgias, inúmeras cirurgias que as pessoas precisam ser entubadas porque precisa realmente estar ali muito tranquilinho para que o médico exerça melhor o papel dele. E quando a pessoa precisa ser entubada, óbvio, esse tubo é colocado com muito carinho e muita atenção, né, muito cuidado. Quando essa pessoa é extubada, né, quando tira o tubo da respiração, que ela vai voltar a respirar melhor, tem um incômodozinho na garganta que pode vir a virar uma infecção de garganta se a sua imunidade não estiver tão boa. Geralmente, quando o tubo sai, a gente fica com aquele na garganta, né, aquele bichinho do pegou você, a gente fica com isso. Pode juntar mais secreção e pode vir uma tosse junto, então vai ajudar muito nesse pós-operatório, tá? Vai ser um coadjuvante impressionante nesse pós-operatório. Outra coisa super interessante, pessoas com crises alérgicas recorrentes. O meu filho, já cansei de falar para vocês, ele é uma pessoa muito alérgica, e aí, quando mais novo, ele tinha crise de alergia, que virava rinite, que virava sinusite, que virava pneumonia, desandava o trem todo. Então, o meu negócio era segurar a crise alérgica do Luca. Talvez, se eu tivesse esse suporte naquela época, a gente teria se saído melhor. A gente conseguiu muitas das vezes, hoje a gente já consegue, porque ele já é praticamente um adulto, mas isso eu acho que teria me ajudado muito. E vai ajudá-lo também, porque, apesar de ser adulto, quase um adulto, não deixou de ser alérgico, então ele realmente tem que prestar atenção nessas questões dele. Ele já usa os óleos essenciais rotineiramente. Óbvio que tem uns ou outros que a gente vai trocando e ele vai acrescentando e tirando alguns, mas o Triise vai ajudar ele muito, porque, além de tudo, é prático. Ele vai usar os 3 óleos juntos com praticidade. Uma outra questão muito interessante. Aqui no Brasil, a gente não tem muito as estações do ano, como é que eu vou falar, distintas, digamos assim. Eu moro no Sudeste, eu falo que aqui em Vitória, onde eu moro, a gente só tem verão. A gente tem, no máximo, um frescorzinho, mas que a gente não chama de inverno, porque não dá nem para usar roupa de frio. Então, é o ano inteiro muito quente. Mas na Europa, nos Estados Unidos, no sul do país, a gente tem as estações mais definidas. E aí, as pessoas tendem a sofrer mais com essa mudança de estação. Porque quando é inverno é muito frio, quando é verão é muito quente, quando é outono é muito pólen, porque as plantas estão se preparando para a primavera. E aí vira uma coanga só. O que a gente escuta muito falar? Que as pessoas do hemisfério norte, principalmente, têm alergia a pólen, porque na época do outono, as flores estão caindo, as folhas estão caindo, e aí, primavera, verão, outono e inverno. Na época do outono, as flores vão cair, e no inverno, elas vão dar uma sumida, digamos assim. Então, outono, inverno, primavera. Na primavera, começa aquele boom, né? O boom do pólen da planta reproduzindo e tal. Então, às vezes, a gente vê mesmo o pólen voando pelo ar. Coisa que eu, particularmente, na região onde eu vivo, eu nunca vi, né? Mas a gente vê e escuta que nos Estados Unidos e na Europa isso acontece. Só que essa questão toda, ela começa, tipo, lá no outono, quando começa a cair a folha, aí a árvore já começa a soltar alguma coisinha que já dá uma prejudicada no nariz das pessoas que têm as ites da vida. No inverno, a mudança, a temperatura cai muito, então a mudança brusca de temperatura, uma coisa que começou a piorar no outono, vai ficar ruim no inverno. E aí, na primavera, vem o boom do negócio, que é o pólen e as flores florescendo. Então, as pessoas passam muito tempo, quem sofre com essas alergias a pólen, com as ites da vida, no hemisfério norte, sofrem muito tempo. É uma coisa muito estendida. O Triise vai ajudar muito, muito, muito. Outra coisa que aqui a gente tem nas pessoas muito alérgicas, quando a gente procura muito, a gente acha, né? Já dizia o ditado, quem muito procura, muito acha. E o meu filho muito alérgico, a gente não descobria, já tinha descoberto um tanto de alergia, já tinha tirado as coisas que ele tinha alergia, e nós fomos descobrir que o Bento tinha alergia à grama. Sim.
Ele tinha alergia à grama. Ele tem alergia à grama. Então, uma criança, como que você faz com uma criança que tem alergia à grama, que não pode brincar na grama, que não pode jogar uma bola, que não pode sentar com a coleguinha para brincar de boneca? Prejudica a socialização da criança, porque todos os meninos estão na grama jogando bola, todas as meninas estão fazendo cabaninha na grama, todo mundo está brincando de pique misturado na grama e ele não pode, porque se ele vai coçar, e vai e vai acabar terminando no corticoide, que a vida do alérgico é essa. Essas alergias, esse sistema respiratório que funciona de acordo com a estação do ano, essa coisa muito ajustada, porque o sistema respiratório ele é uma resposta maior do nosso corpo, né, do nosso sistema imune. Então, esse sistema imune que quer proteger essa criança o tempo inteiro, na realidade, a gente tem que ter um sistema imune estável. Não que ele fique assim, porque se ele cai muito, a gente fica doente, mas se ele sobe muito, é alergia. Então, porque é alergia não, se ele sobe muito é a resposta alérgica. E aí, a gente tem que dar uma equilibrada. E como a gente já sabe que os olhos funcionam nesse equilíbrio do corpo humano, ele vai ser muito interessante para essas questões. Eu fiquei muito feliz quando esse blend, né, chegou pra gente, nessa forma de uso, que é super prática, e vai, assim, dar um suporte muito grande para essas pessoas que têm essas questões no sistema respiratório, para essas pessoas que têm essa questão no sistema imune, para a gente conseguir, como eu falei, dar uma equilibrada e ficar todo mundo curtindo todas as estações do ano, e ficar todo mundo curtindo qualquer lugar, e ficar todo mundo, sei lá, podendo brincar com bicho, podendo brincar na grama, por que não, né? Uma outra coisa muito interessante do Triise é também para pessoas alérgicas. Quando as pessoas têm alergia, por um exemplo, a plástico ou a borracha. Temos pessoas com uma alergia à borracha. Sim, eu sou uma pessoa que eu tenho, não vou dizer que é uma alergia, mas tipo, uma coisa meio de plástico e borracha misturada, tá? Vamos supor, eu não posso usar micropore, porque ali tem os componentezinhos do plástico da borracha, e esse micropore, ele não me protege, ele me fere. Então, qualquer ferimento que eu tiver, eu não posso usar aquele esparadrapozinho que a gente chama de micropore, aquele mais fininho, porque ele vai me ferir. Ele vai me dar uma resposta alérgica na pele e vai me ferir. Eu usando chinelo de borracha, chinelo havaiana, que todo mundo adora, né? É nosso, é do Brasil e tal, eu não posso usar. Porque o chinelo havaiano, eu tenho alergia à borracha, essa intolerância, digamos assim, não é uma alergia, não é uma coisa que eu vou usar e vou morrer, não. Mas ele me incomoda, eu uso o chinelo, ele marca meu pé como se fosse uma queimadura, tipo, se eu fico com a queimadura do pé, com as tirinhas do chinelo marcadas no pé, o meu pé racha, o meu calcanhar racha, porque o meu corpo não gosta dessa substância, então eu tenho uma resposta imune maior a essa substância. Mas existem pessoas que têm essa questão muito mais exacerbada e têm, por um exemplo, uma dificuldade quando precisam de fazer uma cirurgia, de ir num hospital, tomar um soro, porque a gente tem aquele equipamento todo do soro, né? Chama até equipo, a gente tem aqui a mangueirinha do soro, aí vem a agulha. A agulha é uma coisa inoxidável, mas na pontinha de cá, aqui a ponta da agulha, na pontinha de cá tem plástico, e aí o equipo é plástico. E essas pessoas, elas sofrem por estar no hospital, num ambiente que teria que ser protegido, mas que para elas não é. Elas estão ali se arriscando. Então, é um suporte também que essas pessoas podem ter, para que o corpo não tenha uma reação tão grande a essas coisas. Por quê? Se você tem que ir para o hospital, você vai ter que tomar soro, você vai ter que ficar no soro, e aí não adianta, você tem que ficar. Não tem jeito, né? Então, a gente pode amenizar essa resposta do corpo. Quando eu falei dessa coisa do intubar para cirurgia e do depois ter que extubar e causar uma reação não alérgica, mas uma resposta do corpo, porque ficou aquela coisa aqui, um corpo estranho aqui durante um certo período de tempo, né, que foi para a cirurgia, e aí quando tira o corpo fica irritado, né, a traqueia, a garganta, a gente fica meio irritado. Geralmente, os médicos, depois dessas cirurgias que a gente fica, né, passa por esse procedimento, os médicos tendem a prescrever broncodilatadores, justamente para ajudar nessa saída da secreção que fica. A gente usando o Triise, se a gente consegue fazer esse preparo de cirurgia, mesmo se a gente usa logo depois da cirurgia, a gente vai ajudar ao sistema respiratório a ter uma resposta melhor e, consequentemente, se recuperar melhor.
muitas das vezes não precisando desses broncodilatadores, e a gente já sabe que tem os efeitos colaterais, lá, 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 lá. Então, são opções de uso, são indicações de uso que a gente tem contra isso, que vai ser uma coisa assim, eu imagino que é uma coisa meio que libertadora para as pessoas que realmente precisam passar por certas situações e outras pessoas que passam por causa da genética, do sistema imune, do meio onde vive, mas que antes eram fadadas ou a se acostumarem ou a usarem os remédios alopáticos ou terem que misturar os 3 óleos e usar inalável, usar ingerido. Agora a gente vai ter o Triise para usar de uma forma mais prática. O meu não chegou ainda, por isso que eu não mostrei a caixinha aqui para vocês, mas ele vai vir tipo assim, ó, tá vendo o OnGuard aqui em cima? Isso aqui é uma cápsulazinha de OnGuard. Ele vai vir nessa apresentação. Mais uma vez, lembrando que vai fazer o uso do Triise, quer fazer o uso dele antes de um procedimento, depois de um procedimento cirúrgico, sempre converse com seu médico, porque a gente sabe que a opinião médica é soberana na nossa saúde.